Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Alimentos Gravídicos, a nossa lei número 11.804 de 2008. Bem, nós tivemos uma inovação no ordenamento jurídico por meio desta nossa Lei de Alimentos Gravídicos. Por quê? Essa nossa lei de 2008, ela trouxe a possibilidade, né, do requerimento de alimentos específicos para o período de gravidez, tá? Então, facilitou imensamente a percepção dos alimentos para a gestante, tá? Então, na nossa Lei 11.804 de 2008, nós tivemos aí a disciplina do direito a alimentos gravídicos, a forma pela qual será exercido esse direito e outras providências acerca desse instituto tão importante que é o exercício do direito aos alimentos gravídicos. Antes de começar a falar especificamente sobre os alimentos gravídicos, vamos relembrar um pouquinho do conceito de alimentos, né? O que é alimentos, afinal, né? Qual é o conceito de alimentos? Basicamente, resumindo tudo que nós temos na doutrina em relação aos alimentos, os alimentos, gente, são prestações, né? Por que prestações? Porque naturalmente são pagos mês a mês, né? Então são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-los por si, ok? Então, se eu não posso prover por conta própria meus alimentos, eu tenho alguém que possa satisfazer essas necessidades, tá? Que são reconhecidas no ordenamento jurídico como necessidades vitais, tá? Então, a finalidade dos alimentos é justamente fornecer a um parente, um cônjuge ou um companheiro o necessário, o mínimo, né? O que é básico, a sua subsistência. Esse é basicamente o objetivo dos alimentos, a finalidade dos alimentos, né? Mas e aí? Nós estamos falando de alimentos gravídicos. Como é que fica isso? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a legitimidade ativa. O que isso significa? Quem pode pedir os alimentos gravídicos? Não se esqueçam, nós estamos falando de uma lei específica. Anotem aí. Lei 11.804 de 2008, que vem regulamentar os alimentos gravídicos, ok? Nos alimentos gravídicos, então, gente, a legitimidade ativa é da própria gestante. Tomem cuidado, porque lá na ação de alimentos, como que acontece a legitimidade ativa? Vamos supor, nós estamos falando de uma criança, né, de um menor impúbere. Fulano de tal, representado por sua genitora, fulana de tal, assim, assim. A legitimidade ativa vai ser de quem? Vai ser da criança e não da mãe, né? Daquela criança que esteja requerendo os alimentos. Representada se for o quê? Menor impúbere. Se for menor púbere, assistida por seu representante legal, né? Que seja seu genitor, sua genitora, enfim, aquele que estiver legalmente representando, ok? E na ação de alimentos gravídicos, como isso vai funcionar? Aqui a gente não vai ter representação. Ué, professora, mas os alimentos gravídicos é para quem? É para a mãe ou é para o bebê? A legitimidade ativa aqui, gente, vai ser
da mãe, vai ser da gestante. Por quê? Porque o feto, ele ainda está na barriga, né? Então, a gente não pode requerer pelo próprio feto aqui, tá? Então, nós temos aqui a legitimidade da própria gestante para propositura da ação de alimentos gravídicos, ok? Qual é o objetivo dessa ação de alimentos gravídicos? É justamente, assim como na ação de alimentos, proporcionar o que, gente? Uma vida digna para o período, né? Especificamente, proporcionar um nascimento com dignidade àquele ser que foi concebido e que está sendo gestado no útero materno, tá? Então, o objetivo é isso, proporcionar os alimentos, aliás, proporcionar o mínimo necessário, né, para que aquele nascituro ele tenha o quê? Um nascimento com o mínimo de dignidade, tá? Então, segundo a jurisprudência pátria, o objetivo da ação de alimentos, dos alimentos gravídicos, é proporcionar ao nascituro um desenvolvimento sadio. Basicamente isso. Por quê? Porque ali, naqueles valores que a gestante vai perceber, ela vai poder comprar medicamentos, né? Fazer alguns exames, dependendo da gravidez, se for uma gravidez especial, uma gravidez de risco, ela vai ter que arcar com alguns custos que nem sempre tem disponível na rede pública de saúde. E os alimentos gravídicos, eles vêm justamente para sanar essas necessidades, que assim como nos alimentos, né, os alimentos normais, deve ser dividido aí na proporção entre quem pode pagar, né, e o que pode pagar e quem vai receber, ou seja, necessidade e possibilidade. Então, eu preciso ter uma proporcionalidade entre a necessidade da gestante e a possibilidade do suposto pai, ok? Então, vamos lá. Em relação à legitimidade passiva, nós já falamos que a legitimidade ativa é da gestante. E a legitimidade passiva, de quem vai ser? Prestem bastante atenção. O que eu falei? O suposto pai, né? Por que que é o suposto pai? Porque aqui, gente, vocês vão ver que essa ação de alimentos gravídicos, ela tem alguns melindres, ela tem alguns detalhes que são específicos dessa lei. Por isso que nós temos uma lei própria, né? Para contingenciar essas questões aí relativas a esse período tão delicado que é a maternidade, que é a gestação, tá ok? Então, a legitimidade passiva aqui vai ser exclusivamente do suposto pai. O que que vai acontecer? As despesas, elas serão custeadas pelo suposto pai, mas atendendo ao binômio necessidade e possibilidade e a proporcionalidade entre esses dois, né? Nós teremos aí uma proporção dos recursos de ambos, tá? Então, tanto da genitora quanto do suposto pai. Professora, por que você está falando de suposto pai? Porque nesta ação, gente, na ação de alimentos gravídicos, eu só preciso ter a existência de indícios de paternidade. O que seriam indícios de paternidade? Depende do caso concreto, né? Nós vamos utilizar aquelas provas que nós utilizamos lá nas outras ações, tá? Eu posso ter fotos que indiquem que acontecia um relacionamento entre aquele casal, mensagens de WhatsApp, de celular, redes sociais, né? Instagram, Facebook, compras de referente à gravidez, pagamento de exames. Então, tudo isso é indício de paternidade, tá? Esses indícios, na verdade, eles devem ser analisados com muito rigor pelo juiz, né? Então, o juiz é que vai fazer essa análise na ação de alimentos. Ou seja, tudo que tiver de provas eu vou colacionar os autos. Notas fiscais de compra de objetos para o bebê,
foto, tudo que tiver em nome do suposto pai para gestante, né? Ou para esse bebê que venha a nascer, vai servir como indício de paternidade, tá bom? Professora, mas por que eu vou trabalhar uma ação inteira baseada em indício de paternidade se eu tenho o exame de DNA aí que pode comprovar a paternidade? Por que acontece isso? Porque, na verdade, gente, o exame de DNA durante a gestação, ele é um exame extremamente arriscado, tá? Tanto para o feto quanto para a mãe. Então, o juiz, ele não pode determinar e não pode obrigar a realização desse exame de DNA por meio de coleta de líquido amniótico, que é a única forma da gente fazer esse exame durante a gestação, né? Vai coletar o líquido amniótico para verificar se aquele suposto pai é efetivamente o pai, né, biológico ali daquela criança. Mas por ser um exame extremamente invasivo, o juiz ele não determina a realização deste, tá? Por quê? Porque pode colocar em risco a vida da criança e, além do mais, não se pode olvidar, gente, que essa lei de alimentos gravídicos, ela veio justamente para acelerar o procedimento, né? Para quê? Dar celeridade a esse processo. Se eu determino a realização desse tipo de exame, o que eu estou fazendo? Eu estou retardando o andamento do feito. Eu estou retardando o andamento desse processo. Consequentemente, eu não estaria o quê? Atendendo ao princípio da celeridade que é aplicada a essas questões relativas aos alimentos. Professora, mas e aí? O que acontece se depois do nascimento for realizado o DNA e o suposto pai não for o pai biológico da criança? Será que eu posso responsabilizar civilmente a mãe em caso de não ser, não vier a ser positivo, não der positivo esse DNA? O que eu posso fazer? Bom, gente, tem que tomar muito cuidado em relação a esse assunto, tá? Pois nós temos aí um embate, né, em relação à responsabilidade civil da mãe em caso de dolo ou culpa grave. Como assim eu tenho que provar? Sim, tá? O artigo 9º do projeto de lei que resultou a Lei de Alimentos Gravídicos, ele previa, olha que coisa mais interessante, ele previa o projeto de lei, gente, que gerou a Lei de Alimentos Gravídicos. Ele trazia a previsão da possibilidade de responsabilização objetiva da gestante em caso de negativa da paternidade. O que isso ia acontecer? Ia acabar vedando o acesso ao judiciário. Por quê? Por temor, né? A mãe que tivesse alguma dúvida em relação à paternidade, ela acabaria o quê? Não pleiteando os alimentos com medo de uma possível responsabilidade civil, tá? E o que aconteceu? O legislador sabiamente, o quê? Vetou, tá? Esse artigo aí, ele foi vetado. Por quê? Porque ele afrontava o princípio constitucional do acesso à justiça. Eu não posso, por temor, vedar uma pessoa que está precisando de alimentos, né, que é para viver com o mínimo de dignidade, acessar a justiça para obter o seu direito. Então, esse artigo, ele acabava o quê? Desencorajando a mulher grávida de propor essa ação de alimentos gravídicos. Então, nós tivemos aí o afastamento dessa responsabilidade objetiva em relação ao DNA dar negativo após o nascimento, tá? Mas, segundo alguns doutrinadores, né, não se afasta, não se descarta a hipótese da aplicação daquele artigo lá do Código Civil 186, que exige prova do dolo ou da culpa do causador do dano. Mas isso, gente, tem que provar, né, efetivamente que ocorreu o dolo ou que ocorreu a culpa. É uma esfera extremamente subjetiva, né? Vocês veem que é um procedimento muito complexo para se conseguir
chegar a essa acusação, né? E a veracidade dessa acusação aí, de que a gestante teve dolo ou culpa em apontar o suposto pai aí da criança que estava sendo gestada, ok?